Muito bem, estamos de volta com o nosso programa BH Todo Dia e eu queria começar com você, Corine, porque você me procurou e falou: Elias, eu estou fazendo uma pesquisa e eu preciso de gente para a minha pesquisa. Achei muito legal, porque a universidade às vezes fica muito no seu muro, lá dentro, né? E aí eu falei: poxa, vamos entender e vamos dar uma força. Eu queria que você explicasse que pesquisa que é essa. Perfeito. E eu queria começar explicando, assim, te dizendo que eu acho que essa pesquisa ela tem um diferencial, porque eu estou bancando fazer entrevistas presenciais. Ah, é? O que eu acho que para agora, para academia, assim, inclusive as minhas orientadoras falaram: Corine, abre mão disso, faz online. Você é doida. Mas eu acho que a gente estava falando aqui Mineira. antes do jeitinho mineiro, gente. Eu acho que sentar no banquinho da casa da pessoa, olhar no olho dela, ver um café. Como é que esse corpo fala, né? Assim, como é que ele se expressa, o que ele dá conta de verbalizar, como é que essa mão mexe. Eu acho que isso é valiosíssimo no processo de estudo. Então, essa pesquisa ela já tem essa peculiaridade, assim, né? E o que essa pesquisa quer, assim? Eu tenho uma inquietação há um tempo, já tem uns 5 anos que eu tenho essa inquietação, acho que com a pandemia ela ficou ainda mais forte, que é como que a gente tem cada vez mais vivido no mundo virtual. A gente está esquecendo, né, que a gente tem um corpo que precisa se expressar, que precisa ganhar corpo mesmo de expressão, né? E assim, a gente está vivendo só aqui, né? Existem até pesquisas que falam que a gente está perdendo a nossa capacidade da manipulação, né? Porque a gente só fica com o movimento do dedo. Então eu vinha dessa inquietação, assim, de um mundo cada vez mais virtual, que eu acho que não vai ter muito retrocesso disso, acho que a gente só vai evoluir mesmo nesse cada vez mais virtual, mas que, assim, em alguma medida encontrava a questão das relações humanas. Como é que essa virtualidade, ela encontra a relação humana? Em que medida elas se dialogam, né? Será que essas escolhas mais virtuais, elas estão nos levando para coisas mais trágicas, escolhas mais trágicas ou mais saudáveis? Então, a minha inquietação foi essa, assim, mais especificamente como as relações humanas contemporâneas de afeto e de amor estão trabalhando no mundo, estão existindo no mundo contemporâneo. Você está falando da paquera, né? Da paquera, não é do isso? afeto, Tinder, do encontro, né? Tinder, Isso, exatamente. É engraçado, né? Pessoas mais velhas vão aprender a usar o Tinder porque não sabem paquerar, não tem onde paquerar mais, né? Pois é, exatamente. Aí eu fiquei pensando assim, porque eu também trabalho com comunicação não violenta, mediação de conflitos, e aí me inquieta muito como que a gente está se comunicando. Eu acho que a gente está indo cada vez mais adoecendo. Existem pesquisas que falam que cada vez mais, né, a gente está adoecendo porque a gente está usando só cada vez mais a tela. E aí, como é que esses aplicativos, e aí o que eu estou estudando é especificamente o Tinder, né? Como é que esse aplicativo, como é que as pessoas estão percebendo as relações, a comunicação ali dentro, como é que está sendo a linguagem, o que isso reverbera nas pessoas. Então eu pretendo estudar como que a empatia e a congruência são 2 elementos que eu pretendo, né, estou estudando já, como é que eles existem nesse ambiente do aplicativo. Então eu quero entender, inclusive tentar pensar caminhos de mais congruência e mais empatia nesse ambiente do Tinder, né, nesse ambiente desse aplicativo. Aí as pessoas me falam: mas por que o Tinder? Tem muitos, hoje em dia devem ter mais de 30 aplicativos, mais ou menos isso. O Tinder é o aplicativo mais antigo e sobre ele já existem alguns estudos, inclusive dizendo que o público que é menor estudado e o público que menos usa o Tinder são pessoas de mais de 45 anos. Então a gente tem muitos estudos sobre o Tinder da juventude, da moçada, mas a gente não tem dessas pessoas mais velhas, que é isso que a gente falou, elas estão no Tinder. Estão no Tinder e que, assim, viveram outra experiência de socialização, né? Às vezes até com vergonha de falar que está no Tinder. Muito. Eu sinto isso. Eu acho que esse é o problema principal, porque eu não estou encontrando pessoas, porque as pessoas ficam com vergonha. Quem tem que ter vergonha é só quem não poderia estar lá, né? Quem pode estar... Muito boa, muito boa. Boa essa sua. Podia ser mesmo. Podia ser isso, mas eu tenho percebido que Minas ainda, eu tenho pensado assim, Minas é conservador mesmo, que as pessoas têm tanta dificuldade. Elas estão lá, mas elas não querem falar. Não é isso aí. O mineiro é dissimulado também. Nós temos esse jeito, né? Exatamente. Tá todo mundo lá e pronto. Todo mundo, né? Assim, quem pode, quem tá na pista. Quem tá na pista, né? Mas não quer falar, né? Mas não quer falar.
Tem uma certa vergonha de estar lá? Eu acho que tem uma certa vergonha, eu acho que a gente ainda vive uma cultura muito machista, né? Assim, então, do que as pessoas vão pensar de mim, o que os alunos vão pensar de mim. Tem muita gente falando sobre aplicativo cada vez mais, então assim, lá é uma vitrine onde eu me exponho, né? Fica parecendo uma prateleira, inclusive tem autores que falam, né? O amor nas prateleiras. Mas eu acho que a gente está aí, né? As pessoas estão vivendo isso, elas estão muito angustiadas. Isso na clínica, quando eu comecei a falar sobre isso no doutorado, muitos psicólogos que estudam comigo falaram, gente, na clínica a gente tem relatos de pessoas com tentativa de autoextermínio por conta das consequências da comunicação no aplicativo. Porque é muito restrito, né? Assim, o aplicativo te restringe muito. Você só tem jeito de falar, vamos pensar o Tinder especificamente, por palavra, né? Você não tem outro recurso, a não ser que não sei se você pagar, você pode, às vezes tem uns que você consegue fazer chamada de vídeo, mas então assim, aí você precisa cuidar muito da palavra e ao mesmo tempo qualquer coisa que você fala, às vezes a pessoa some e nunca mais, né? A gente tem uma série de nomenclaturas aí, ghost, enfim, das pessoas que somem e a pessoa fica sem, né? Interessantíssimo sua pesquisa, muito bom. Você gosta de cinema? Eu amo assim. Mas o cinemão, ir lá na tela grande? Na tela grande. Você pra gosta? mim, assim, não tem outra experiência mais maravilhosa que estar no cinema. No cinema? Tá. Edu, você gosta de cinema? Amo. Tela grande? Gosto, mas assim, apesar de ter muitos anos, sei lá, uns 3 anos. Muitos anos, pô, 3 anos é pouco tempo. Não, mas é porque enfim, né, depois que os pequerruchos nasceram, e aí fica mais complicado de ir, até para, assim, a gente tenta evitar a questão de tela para os pequenos, enfim, tem um bebê de 9 meses, ele de 5. Isso. Mas eu gosto muito de cinema, eu gosto da arte cinema, né? Eu gosto muito de assistir, de conhecer filmes, eu acho que a experiência, porque a gente tem que pensar, eu gosto de pensar na palavra experiência. Você chegou no ponto. A experiência é diferente do você ir lá. Como ele é artista, tem sensibilidade, ele foi na... Então, poxa, a experiência é outra. Vamos lá. Aí, eu posso só fazer claro. Eu vou fazer um enredo, porque outro dia eu fui circular Minas Gerais. Fui em 4 cidades no interior de Minas Gerais. E aí, na última cidade, Senhora do Porto. E assim, as crianças estavam assistindo. E aí eu tenho um momento que... É outro espetáculo, não são esses que eu vim falar. Hoje é o espetáculo Brincadeiras Sonoras. Aí eu viro e falo assim, quero saber se você sabe. O senhor fala um tanto que eles sabem, mas tem um que eles não sabem. Então eu sei que é a tartaruga. A tartaruga faz aquele silêncio. Ninguém, nem um respiro. Aí o menino, que é a experiência. Aí ele levantou a mãozinha e teve coragem, isso que eu acho legal. Ele teve coragem de fazer um som muito diferente, mas não era o som da tartaruga. Aí eu virei pra ele e falei assim, muito legal o seu som, mas não esse é o som da tartaruga. E as crianças adoraram o som que ele fez. Sim. Entendeu? Vibraram com ele. Aí eu falei, não, o som da tartaruga é assim, ó. E aí eles vibraram de novo, 2 vezes, entendeu? Então eu acho que essa experiência de você olhar para o outro e ver, olha, ele teve coragem de fazer isso. Sabe, essa foi a sensação que eu tive da criança, das outras crianças olhando para esse menininho, olha só ele fazendo isso. O cinema é mais ou menos isso. De repente você está vendo o cinema, às vezes você tem vontade de expressar algo. Você às vezes fica com vergonha se teve alguém que fez alguma coisa ali, que você assim, nossa, ele fez o que eu queria fazer. Isso. Eu acho que a experiência é diferente. Muito bom. Lúcio, vamos entrar nisso aqui. Interessante aqui, né? Que experiência é essa? O que é o cinema? Então, cinema, primeiro é isso, né? Compartilhar emoções, né? Você está num filme, está assistindo um filme de comédia junto com 200 pessoas, quando todo mundo ri, o filme fica muito mais engraçado do que se você estivesse na sua casa. Você está ali imersivo, né? Numa sala, a gente chama da caixa preta, né? Naquela sala fechada, totalmente concentrado naquilo que você está assistindo. Então, a experiência é outra, tela gigante, a pipoquinha, né? E compartilhando emoções, é muito diferente de uma experiência de assistir um stream em casa, que também é muito bacana, é muito legal. Mas é outra experiência. E a gente é muito questionado quanto a isso. O stream atrapalha o cinema? É outra experiência. O stream é legal, é bacana, é um momento que você está dentro da sua casa. O cinema é um momento que você vai sair para diversão, vai se arrumar, vai colocar uma roupa, né, com outras pessoas, ou sozinho, ou sozinha, mas você está num programa diferente. O brasileiro, para você ter uma ideia, hoje o brasileiro vai ao cinema 0,6 vezes ao ano. Então, de 200 milhões de brasileiros, a gente tem 120 milhões de ingressos vendidos. Na média mundial é até pouco, a gente poderia dobrar isso com essa experiência do cinema. Só que o Brasil são vários Brasis, né? No Sul a gente consegue chegar a 2 ingressos, 2,5,
Talvez por uma questão cultural, o pessoal Perfeito. do Sul já tem uma questão cultural maior, no Nordeste é um pouco menos. Isso. Né? Norte deve ser mais Norte difícil menos ainda. Tem a questão do acesso às salas, apenas 8% dos municípios no Brasil tem salas de cinema. Não acredito, peraí. 8% dos municípios têm salas Não, de aí não cinema. tem jeito. Aí não. É muito pouco, né? Muito pouco. Porque para viabilizar uma operação numa cidade pequena, se não for com subsídio estatal, não tem como, não viabiliza. Né? Então, são mais uns grandes centros, cidades de 100 mil, 200 mil, Shoppings, grandes né? capitais. Né? É. Muito concentrado em shopping centers, onde o custo operacional é alto. Então, acaba que as cidades pequenas ficam sem o acesso aos cinemas. E eu tô levando o percentual lá em cima, viu? Né? Porque eu tô no um por mês. O México, por você ter uma ideia, o México tem 2,7 de ingresso vendido ao ano. Não Então, acredito. o mexicano vai muito mais ao cinema do que o Olha, que brasileiro. bacana. Cara, que loucura. Então, Passa por vários fatores. Poder aquisitivo, a questão de filmes locais. A gente brinca que o filme gringo ele sempre vai entregar um número de tickets por ano. Mas o que vai fazer a diferença é o filme brasileiro, é o filme local. Então, quando a gente tem um cinema nacional forte, essa média automaticamente ela cresce. Então, agora com Ainda Estou Aqui, com Alto da Compadecida 2, foram filmes que venderam 5, 6 milhões de ingressos, eles elevaram o primeiro trimestre brasileiro num patamar bacana. Porque a gente tem que ter uma entrega bacana de filme nacional, seja 20%, 30% de market share. O dia que a gente tiver isso, a gente vai estar com o nosso cinema bacana, o cinema brasileiro. cara, Que é o que a gente torce, né? Então esses dois filmes, pelo que parece, levaram pessoas que não iam ao cinema? Levam muita gente. Ele brincou que tem 3 anos que ele não vai, não se preocupe. Minha mãe, desde o Titanic, que ela não vai. E ela não paga ingresso. Eu daria para ela ingresso para ela ir. Não, mas assim, é uma das coisas que eu sinto muita falta. É. Assim. Nossa, a gente foi. Não, falei 3 anos, foi com ele, assim, que nível desenho. Aí, tá vendo? Com ele, assim, eu devia ter 2 anos Ele de já idade. tá na Muito desenho. idade que dá Tem pra... muito desenho bacana muito desenho hoje bacana, né? que forma muito público, formação de plateia, isso é muito legal. Muito legal. E isso aconteceu, Elias. O filme brasileiro levou pessoas que não iam há muito tempo, aí eles voltam, começam a criar hábito, porque o cinema também é hábito, né? As pessoas têm que ter hábito de ir. E, que bacana, muito tempo que eu não fazia isso. A última vez que eu fui ao cinema foi quando eu namorava, há 25 anos atrás, e volta aí, é uma experiência bacana. Ô, Lúcio, mas eu acho interessante, eu tenho 2 filhas adolescentes da idade das suas filhas. Isso. Elas gostam de cinema. Elas gostam de ir ao cinema com a turma, assim, sabe? Bacana, Eu acho que isso, o adolescente continua indo. Não, vai. Claro que não, né? É os filmes deles, né? Por exemplo, filme de terror, é um negócio que morre de medo, mas vai, né? Pega tem muito se adolescente. divertidamente, né? O filme fez 22 milhões de espectadores no Brasil, ia de criança de 8 anos a idosos de 80, né? Porque o filme mexe com as emoções, né? Então todo mundo discutindo ali a questão de emoção. Então os adolescentes todos ferveram no cinema nessa época. Mas o cinema ele tem muita sazonalidade, períodos de filmes de pico muito grandes, eles lotam, depois ficam com um movimento mais tranquilo. Então a gente vive muito da produção, né? Seja a produção estrangeira, seja a produção brasileira. Cada vez mais a gente quer que a produção brasileira aumente, que os filmes sejam melhores, mais vistos e mais mostrados, né? Cada vez a gente mostra mais o filme nacional. Aí, Tem uma legislação, não tem? Que você tem que cumprir ali uma Chama-se cota mínima? cota de tela. As salas têm que exibir 14% a 15% das sessões de filme brasileiro. E eu não quero exibir 14%, eu quero exibir 30% de filme brasileiro. Para isso eu tenho que ter demanda, né? Para isso tem que ter demanda. Então a gente ajuda a formular essa legislação junto com a Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema. A gente está lá dentro, né, que eu estou na federação atualmente, e essa lei existe em vários países, por mais que as pessoas sejam contra. É um absurdo ter que obrigar o proprietário de cinema a exibir o filme. É a questão de soberania, a questão da nossa identidade cultural. É legal ter o filme nacional. Os Estados Unidos não abrem mão, gente. Vão você entrar com um filme lá nos Estados Unidos, lá é o contrário, né? Você tem cota para não deixar entrar. Lá tem 95% de filme local, né? A França tem 38% de filme local. A Índia. A Índia tem, o Bollywood, né? Aqui a gente tem um fenômeno muito interessante que é o filme dublado. O filme dublado aqui ele tem 70% de aderência em relação ao legendado. Que interessante. E aí muito mais uma questão cultural de educação, porque muitos brasileiros não conseguem ler a legenda é muito rápida. A França também tem muito filme dublado, mas lá é por opção, porque eles não querem escutar o inglês, preservar a língua. São situações diferentes. São motivos diferentes. Motivos diferentes. Que legal. Me conta uma coisa, é verdade ou é lenda, né? Fato ou fake? A primeira semana de um filme nacional tem que
a gente tem que ir mesmo, porque ela é que garante o restante. Isso é verdade, porque o que acontece? Às vezes alguns produtores nacionais, mas vocês já vão tirar nosso filme, o filme está começando e tal. Não tem muito tempo, a gente não tem muito tempo de espera. Primeiro que você tem que lançar 400 filmes por ano. Então é uma fila de filme vindo, né? E se o filme não performa bem, o custo operacional da sala é muito grande, infelizmente, mais às vezes eu posso ter adorado o filme, mas se ele não está tendo público, eu vou ter que tirar para colocar outro filme. É um business, no fim das contas, é um negócio, né? Então, quando o filme nacional ele tem um apoio grande na primeira semana, isso vai dar a ele continuidade numa carreira mais longa. Ou seja, estreou um filme nacional, dê preferência... Vamos prestigiar o filme brasileiro, né? Porque isso é legal. Eu fui ver Vitória e a sala estava cheia. Amei, e Vitória continua em cartaz. Continua em cartaz. Não é? Ainda estou aqui, ficou 17 semanas em cartaz, performando muito bem. Performou bem lá no Cinearte? Muito bem, foi muito bem. Ainda bem. Foi muito bem e a gente ficou orgulhoso disso. Lúcio, outra coisa também que eu não sei se é verdade ou mentira, né? Eu vou conferir com você. É porque eu ouço falar muito, né? Eu conheço pessoas da área de cinema. É verdade que para vocês, exibidores, o lucro está muito mais na pipoca, nos brindes, do que no ingresso? Não, isso é um pouco folclore. É lenda? Na verdade, o cinema ele não sobrevive só de bilheteria. Ele precisa da bilheteria e das bombonières. Porque o custo operacional de aluguel de shopping, de IPTU, no centro de Belo Horizonte, com as áreas que a gente ocupa de 3 mil metros, 2 mil metros, é muito alto. Cada cinema tem 30 funcionários, né? Cargos comuns, então o custo operacional é muito grande. Energia elétrica para gerar ar-condicionado o tempo todo. Então a pipoca ela ajuda a pagar a conta e ajuda a dar o resultado do cinema. Legal demais, muito bom. Você está há quanto tempo nessa? Eu estou há 30 anos, eu me formei em economia, imaginei que eu ia trabalhar com o banco na área financeira, tinha um tio meu nessa área e tudo, e meu pai sempre foi dessa área de cinema, na área de distribuição de filmes, da Warner, da Embra Filme, que era a empresa brasileira de filmes. Sim. E uma vez ele falou, eu já trabalhava em banco, apareceu uma oportunidade na Paris Filme, você quer trabalhar com cinema e tal, eu vi que era melhor um pouco para mim, falei, eu vou. E o mosquitinho me picou e estou há 30 anos, fiz carreira na Que legal. Tá num lugar muito mais leve do que em banco, né? Muito melhor. Vamos combinar. Você ia terminar, Corine? Eu queria, porque nas escolas também tem agora uma lei de incentivo a exibir filmes nas escolas, eu não sei se isso em alguma medida traz também um público para o cinema? A gente tem muita parceria com as prefeituras, com o governo do estado. A gente leva muitas escolas com preço subsidiado, chama-se Sessão Escola, que chama o projeto. Então a gente tem um departamento comercial e marketing lá que as meninas o tempo todo estão conversando com as professoras, com as diretoras e levam as crianças. E é muito bacana isso, porque chegam pessoas de periferia ou de bairros bem afastados, meninos de 13, 14 anos que nunca haviam entrado na sala de cinema. Então eles têm o primeiro contato, a primeira experiência com a sala de cinema nessa idade e depois eles levam os pais no final de semana. Então é muito bacana esse projeto. É um projeto bem interessante. Eu já fiz locução para um vídeo de noivado. Não, era noivado, que ia para não sei se é do Cinearte, eu acho que sim. Fazem pedido de casamento. Pedido de casamento, exatamente. Que eu fazia locução, eu não acreditei quando me chamaram. Falei, cara, as pessoas vão fazer pedido de casamento no cinema? A sala de cinema hoje ela é cada vez mais multiuso, né? A gente faz aniversários. A gente faz aniversário, então as crianças, né? Aniversário de adulto, eu já fui também. De adulto, então assiste um filminho, pipoca, depois canta um parabéns ali, um bolinho, uma coisa bem bacana. Pedido de casamento. Pedido de casamento. Gente, esse evento corporativo. Tipo coisa assim. Normalmente é no trailer, né? Vai passando o trailer, de repente o noivo fez pra noiva, aparece lá ele pedindo, ela toma um susto danado. Gente, eu queria presenciar. Eu queria ter ido, eu não pude. Perigo ela sair da sala, né? Gente, é muito bico, mas é bom demais. Antes tinha aquelas mensagens, lembra que tinha os carros de mensagem? Gente, isso acabou completamente. Isso é muito legal, como é que a arte, né, movimenta a sociedade, né, Edu? Sim, tá vendo? Acho que a arte é uma das funções respiro, da arte. né, gente? É um respiro. É isso, a gente não pode terminar a arte. Por que a arte é importante? Bom, assim, a arte pela arte é importante, porque a gente tem aquele ditado, a arte imita a vida, né? Então, se a gente está respirando arte, a gente está vivendo, a gente está sentindo, né? Então, eu acho que a arte deve ser a última coisa que a gente deve falar, não quero arte. Eu acho que a gente tem que conviver com a arte, seja no cinema, no teatro, na música, na dança. É essencial. Estimula a criatividade. Estimula a criatividade. E estimula a gente a viver também. Se não fosse a arte na pandemia, a gente estaria muito pior. Sim. A arte salvou a gente. Sim. E também, se a gente pensar nos Estados Unidos, assim, eu não sei como é que está esses dados hoje, mas nos Estados Unidos, não lembro a última vez que eu li isso, é a terceira fonte de renda. Isso mesmo. Então, assim, quer dizer, a economia gira. A economia gira.
remunera bem os profissionais que estão A envolvidos. economia gira sem detonar o meio ambiente. É, Sim, a economia perfeito, criativa, ela é A economia Perfeito. criativa, ela remunera bem os profissionais. Não tem assim, do tipo assim, nossa, eu vou ficar com tudo e ele vai ficar com um pouquinho, não. É uma É dividido, economia né? que é bem tem dividida. conhecimento, né? Tem pessoas de Sabe? Pessoas Afinal de simples, contas, né? A gente não Com quer só formação. comida, né? A gente quer comida, diversão e arte. Boa. Sim. Então eu acho enfim, eu fico pensando num mundo sem arte. Isso é, Não tem jeito. Ia ficar muito assim, pesado, né? Triste. sabe, eu acho que Triste. sim, Melancólico. melancólico. Esse, sabe? Angustiado. E as crianças adoram arte, né? Gostam. E você toca as crianças, né? Por É, aí. então, assim, eu acho que é necessário para a vida humana. Né? Quando a gente fala, assim, por exemplo, a inteligência artificial está vindo, mas eu acho que, assim, ela pode agregar a gente? Pode, mas eu fico com um certo receio, sim. Até que ponto que a gente também está se mediocrizando, Vou lembrar da ministra, sabe? né? Porque a gente precisa... Beleza, a inteligência artificial para ser nosso apoio, eu acho ótimo. Mas se a gente não fizer nada, ela fizer tudo, eu acho que alguma coisa tá... Alguma coisa errada está nesse Não vamos nesse deixar papel. comandar a gente, né? Não, acho que a gente tem vida, a gente tem respiro, a gente pode estar à frente da inteligência artificial. Eu me lembro da ministra Carmen Lúcia, né, que ela falou assim, eu tenho medo da burrice humana. Que a inteligência artificial ela vai vir, não tem jeito. Mas se a gente for... Eu não sou contra, eu acho que ela é a favor, isso. mas a gente pode estar à frente. A gente tem que estar, cara. E a Elas- gente é que pensa ela, É né? isso aí. O comando tem que estar com a gente. É isso aí, perfeito. Muito bom. Gente, seguinte, nós vamos fazer mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta no último bloco do nosso programa. Combinado? Vamos lá, maestro.